Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, começando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest. Eu vou acompanhar vocês aí neste vídeo, falar sobre Bovespa, que vem para fechar em alta de 1,5%, falar sobre DI, dólar, juros não, né? Mini índice, já falei de juros, Petro, Vale, enfim, outros papéis aí que eu sempre comento durante os fechamentos, conforme vocês vão solicitando aí nos comentários. Peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo. Poxa, vocês estão falhando aqui, ó. Eu acabei de ver as estatísticas e tem cada vez mais diminuído aí a quantidade de likes. Então ajuda a gente aqui no canal. Realmente aí a plataforma entende que é algo positivo e acaba entregando cada vez mais o nosso conteúdo. Então o seu joinha vale muito aqui para o nosso trabalho, que é fornecido aí gratuitamente para vocês todos os dias, tá bom? Vou rodar a vinheta, você aproveita aí para deixar esse seu joinha e pedir aí o seu ativo nos comentários também. Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta aí, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, tá? Vocês estão falhando aí com os joinhas, hein? Acabei de ver a estatística aqui e tem diminuído cada vez mais. Então deixa aí o seu joinha, vai ajudar bastante a gente aqui no canal, tá bom? Os ativos que eu vou comentar aí neste vídeo serão Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, DI, Petro, Vale, MGLU 3, COGN 3, Braskem, BBSC 3, Embraer, ITSA 4, REC V3, Prio 3, Eleste 3, BBDC 4, CVCB 3, Marfrig e Tesla. Tá bom? Teremos então uma BDR no fechamento de hoje também. E começando então pelo nosso Ibovespa, são 6,1 neste momento, alguns ativos aí provavelmente ainda em leilão, mas vindo para fechar realmente aí com alta de 1,5%. Pode aí puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho mais para cima, mas próximo de fechar aí com 1,5% de alta, na região de resistência da média móvel de 3 períodos, nessa região ainda de fundo anterior, mas um baita de um candle de alta aqui hoje, tá? Inclusive, ó, vindo superar levemente a máxima desses dois candles, este candle de baixa e este candle de alta. O que significa aí, Kaique? Apesar de ainda estar dentro da lateralização, que anulamos a força que foi apresentada neste dia ao superar a máxima dele e retomamos esse grande candle de alta. Então, com esse fechamento, se ontem com esse fechamento de queda a expectativa seria de continuidade no movimento de baixa, com esse fechamento mais positivo, a gente agora retoma uma expectativa um pouquinho mais positiva. Estamos mais próximos dos 110 mil pontos, de poder ganhar a região dos 110 mil pontos, do que de perder ali os 107 mil novamente. Tá? Então, por mais que ainda esteja dentro dessa lateralização, esses fechamentos vão indicando aí para que ponta, de repente, o índice pode romper. E neste momento, com o fechamento de hoje, volta a ser um pouco mais positivo. Vamos ver se de fato ele vai ganhar força. Inclusive o de hoje foi bem mais representativo do que o de ontem. Tivemos um corpo bem maior, quase 2 vezes maior aí que o candle anterior aqui. Então fica realmente aí essa expectativa da gente poder aí ter o índice tentando ganhar a região de 110 mil pontos amanhã. Vamos ver se consegue, seria muito bom. Eu sempre torço aí para o mercado ter um movimento mais de alta, estar sempre numa tendência de alta, porque ajuda muito mais as pessoas, né, do que um mercado em queda. Apesar de ser ciclos, né, ajuda muito mais aí as pessoas. Então vamos ficar de olho amanhã. Mini índice. Trocou o contrato, tá, pessoal? Então agora negociando, comentei ontem já para vocês, negociando a partir de hoje o INJ23 e vamos dar uma olhadinha no Infut. Alta por enquanto de 1,88%. Semelhante ao que eu mencionei do índice, voltando a testar a região da média móvel de 13 períodos, também devolvendo o candle de baixa de ontem, superando a máxima dele aqui, ou seja, anulando aí a pressão vendedora que foi apresentada ontem, retomando um leve viés mais positivo dentro dessa lateralização toda. Vamos ver se consegue ganhar a região de 112 mil pontos, fechar acima deste fundo anterior aqui, seria bem interessante aí para o nosso índice. Gráfico intraday aqui de 60 minutos, gerou um baita topo aqui, está tentando enfraquecer esse topo, a gente pode ter uma correção um pouquinho mais
saudável, ou seja, um pouquinho mais fraca aí amanhã, vindo buscar os 111 mil pontos, continuaria focando na compra se gerar um sinal de alta acima da média e dessa região de topo, ou seja, acima dos 111 mil pontos realmente. Perdeu todo esse nível de preço aí, então eu olharia mais para baixo, mais para venda, também abaixo desse mesmo nível de preço, legal? Mas foi bem bacana aqui a retomada que apresentou, chegou até a abrir na resistência, deu uma pancadinha para baixo e reverteu tudo aqui, né? Eu fiz duas operações hoje, foi pegar aqui contra a tendência lá no gráfico de 5 minutos, uma correçãozinha, tentei nessa primeira vez aqui, fui estopado ali, aí na segunda realmente encaixou, a gente conseguiu pegar bem aí essa quedinha, então foi bem interessante aqui, tá? As operações no dia de hoje na nossa sala ao vivo. Para você que não sabe, temos uma sala ao vivo que começa às 8h45 da manhã, todos os dias aqui no canal. Tá bom? Então você é meu convidado aí. Já comentei sobre o mini índice, sobre o que eu faria. Falando do dólar, vindo aí para fechar com alta de 0,47%, tivemos aqui uma sinalização de fundo, pessoal. O índice subindo e o dólar também. Tivemos uma sinalização de fundo aqui com essa superação de máxima do candle anterior aqui no dólar. Gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que foi confirmado um pivôzinho de alta, mas que não conseguiu dar sequência no movimento. Da mesma maneira, também não devolveu aqui no movimento de baixa, não anulou o fundo, voltando para baixo da mínima dele, também nem veio basicamente para testar mesmo aqui esse fechamento do fundo, está em cima da média móvel aí no 5.223, é um nível de suporte, e se amanhã tentar dar continuidade aqui no movimento de alta, seria também focar mais na ponta compradora. Enquanto trabalhar acima deste nível de preço, dos 223, seria realmente foco mais em compra. Do contrário, confirma um fechamento abaixo, pede uma mínima aqui, seria aí uma possibilidade de tentar venda buscando a região dos 194 ou um pouquinho mais abaixo ali a região dos 176, tentando pegar algo realmente aí de reversão desse fundinho que foi apresentado no G60. Então ficar de olho aí na abertura de amanhã. Lembrando, 8h45 da manhã, nós estamos ao vivo aqui no canal. DI, no dia de hoje, fechando em queda, forte queda de 1,64%. Então depois desse movimento mais forte de queda, essa tentativa de retomada aí do preço para cima da média, com o candle de ontem aqui deixando uma perda de mínima depois das mínimas ascendentes. Hoje a expectativa era realmente um pouquinho mais baixista, já tinha fechado abaixo das médias e realmente veio essa pancadinha aí. Então agora podemos buscar o suporte ali na faixa dos 12.420, seria o caminho mais provável. Pode vir ainda no restinho dessa semana ou no início da próxima, mas essa é realmente a expectativa, confirmando aí até um pivôzinho ou pedeira mínima deste leve fundo que foi apresentado anteriormente. Lembrando que o semanal tinha conseguido voltar para cima da média, mas na semana passada havia perdido uma mínima aqui, o que gerava uma sinalização baixista. E com isso, realmente aí confirmando essa semana, vindo novamente para baixo da média e podendo testar aquele fundo que eu mencionei do gráfico diário. Então, segue um viés mais negativo aqui para o DI futuro, tanto no curto quanto no médio prazo. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje, apresentando aí leve queda de 0,19%, chegou a cair um pouquinho mais, na mínima ali chegou a bater quase 1,5% de queda, perdeu duas mínimas anteriores aqui e com essa segunda perda de mínima, acionou aí a nossa saída com proteção de lucro numa recomendação de compra de swing trade que foi enviada lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, estamos de fora aqui dessa posição, com esse sinal realmente aí gerou a saída do swing trade para quem estava posicionado e aumentou a expectativa de ter uma correção aqui em direção à média móvel. Esse movimento aqui foi longo, seria natural aí que tivesse uma correçãozinha e vamos ficar de olho. Se gerar novo sinal positivo aqui acima da média, cabe ainda uma tentativa de compra. Tá? Se essa correção for saudável, com movimento limpo, gerando sinal de alta, seria ainda essa possibilidade um pouquinho mais à frente. Já vou mostrar para vocês o resultado da Petro. Antes disso eu vou falar de Vale e os outros ativos que também foram encerrados as posições e eu mostro todos eles de uma vez. Vale, na sessão de hoje, bela alta de 2,18%. Deixa eu só ver se eu ajustei aqui a minha média. Ajustei. 2,18%. Como eu mencionei ontem aí, para quem se arriscou nessa tentativa de compra aqui, nesse sinalzinho de fundo, a gente tinha a região de resistência da média com esse topo, nos 89,30. E foi exatamente onde parou aí hoje, nessa região de preço. Para quem abriu essa compra, stop no zero já cabe aí numa boa, tá? Não deixaria nem abaixo da mínima desse grande candle de alta não, já traria para o zero aqui realmente. Por quê? Porque amanhã a gente pode ter um dia um pouquinho mais de dificuldade aí para os compradores,
ter alcançado essa região de resistência. Caso consiga fechar acima da média, a gente vai ter um próximo nível de resistência nessa região de fundo dos R$ 92,25. E com isso também seria aí uma reversão aqui dessa anulação, dessa tendência de baixa, porque a gente voltaria para cima deste último topo descendente. Então teríamos aí uma tendência indefinida, mas com viés um pouco mais positivo no curto prazo. Também teríamos aí uma sinalização de superação de máxima aqui pelo gráfico semanal, o que enfraqueceria aqui esse movimento de baixa. Mas vamos ficar de olho aí, para quem está comprado, stop aí no zero já é uma boa, tá bom? Lembrando que tem resistência um pouquinho mais próxima aí. Não vejo ainda sinais de venda, teria que realmente aí forçar a tentativa de retorno do preço para cima da média e ser frustrada realmente, deixando várias sombras aqui de tentativa e gerar um novo sinal de baixista aqui para realmente mostrar, olha, não tivemos continuidade desse candle de força que foi apresentado hoje. Tá? Esse seria aí uma possibilidade de entrada na venda. Do contrário, realmente não tem entrada por enquanto. MGLU3, operação que foi encerrada hoje aqui de swing trade, nós estávamos comprados no papel, ele retornou aqui, perdeu as mínimas dos fundos anteriores, então com isso encerramos a nossa posição, agora reforça a expectativa de ter um movimento de baixa realmente em direção à média móvel lá do gráfico semanal, próximo ali dos R$ 3,71, R$ 3,70, ajustei aqui agora, não tinha visto que estava no gráfico diário, mas podendo vir buscar realmente aqui a média agora nos próximos dias MGLU3. Então, sinal de saída para quem estava comprado, pessoal. E uma compra mais arrojada seria mais próximo dos 3,70, um sinalzinho de fundo. Também encerramos aqui posição em Cogna, que no dia de hoje deu uma estilingada lá em cima, chegou a subir aí, fechou com uma alta de 1,88%, mas chegou a subir mais, né? Chegou a subir ali 6,4% e com isso pegou ali o nosso stop, tá? Então foi lá em cima, acabou devolvendo, acabou fechando abaixo da média móvel, acabou respeitando essas mínimas anteriores, mas atingiu o nosso stop, então estamos de fora aqui dessa venda de Cogna também. Outro ativo que foi encerrado a operação foi Braskem, no dia de hoje caindo 0,68%. Nosso alvo de venda estava nos R$ 20,40, foi atingido com essa queda que foi apresentada, na mínima chegou nos R$ 20,14. Com isso, então, atingimos o objetivo da venda aqui em Braskem, expectativa de dar continuidade nesse movimento de baixa. Se alguém, por acaso, continua na operação, stop acima da máxima de hoje nos R$ 20,87. Por fim, também encerramos aí a operação em BBSE3, que no pregão de hoje até abriu bem, gerando um baita sinalzinho de topo aqui, mostrando que ia tentar respeitar realmente essa região de resistência da média, mas conseguiu reverter durante a sessão e pegou o nosso stop aqui, revertendo inclusive esse topo que foi apresentado. Então estamos de fora aí também de BBSE3, nessa vendinha que estávamos posicionados. Com isso, vou mostrar aqui todos os resultados para vocês, retomando cada um dos ativos. Primeiramente a Petro, tivemos um ganho na operação de 2,37% sobre o capital total, 0,3%. Também tivemos a operação de Magazine com queda de 4,65% na operação e menos 0,33% sobre o capital total. Cogna foi uma perda de 6% na operação e menos 0,5% sobre o capital total. Braskem ganho de 7,44% e na operação sobre o capital total 1%. E também BBSE3 foi uma perda de 1,96% na operação e sobre o capital total menos 0,37%. Então tá aqui todos os resultados para vocês, como sempre aí, não só no ganho, mas mostrando aí na perda também alguns ativos. Falando agora dos ativos que ainda estamos posicionados. Embraer, no dia de hoje fechando aí com uma alta de 1,11%, segue na tentativa de voltar para cima dessa região de resistência, ainda está na região, apesar de ter fechado acima, ter confirmado o fechamento acima, o que realmente já enfraquece um pouco a nossa venda, mas ainda está nessa região dos 16,30. Seria muito interessante para a nossa venda se tivesse um fechamento abaixo da média amanhã, devolvendo esse candle de alta de hoje. Melhor ainda se tivesse fechamento abaixo também já da mínima de hoje, porque aí nos apresentaria um sinalzinho de topo descendente, o que reforçaria o viés mais negativo na operação. De qualquer forma, ainda estamos posicionados na ponta vendedora em Embraer. Temos uma compra em andamento em Itaúsa, que no dia de hoje apresentou alta de 0,69%, apesar da perda de mínima, conseguiu ir lá em cima, testar a máxima de ontem, então mantém aí o viés mais positivo de continuidade desse movimento de alta nos próximos dias,
e com isso mantemos também a nossa posição de compra. E por fim, REC V3, estamos vendidos no papel aqui, ontem que gerou esse sinalzinho de topo, hoje conseguiu fechar bem com alta de 2,08%, quase superando máximas anteriores aqui, o que acionaria inclusive aí o nosso stop na operação, mas não acionou. Vamos ver se amanhã devolve bem aqui esse candle de hoje, seria muito bom para a nossa operação vendedora. No contrário, se reverter esse topo, estamos de fora, porque aí o papel também volta para cima da média móvel aqui no gráfico semanal e fica um pouquinho mais travado aí nos próximos dias. Então, ficaremos de olho aí amanhã se tiver essa operação de máxima revertendo esse sinal negativo que fez com que abríssemos essa venda. Agora atendendo aí aos pedidos de análise, hein? Se você chegou até aqui e não deixou seu joinha nesse vídeo, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. Prio 3, no dia de hoje, alta de 0,10%, basicamente estável. Ainda dentro do movimento de baixa, com máximas e mínimas descendentes. O suporte que a gente tem é na região dos R$40 aqui, nessa região de fundo, que é bem próximo também dessa região de topo. Então seria o caminho mais provável vir testar esse nível de preço. Caso a gente se o ativo perder aí a região dos R$40, a gente pode ver então o preço ainda buscando os R$38,40, que seria a média móvel lá do gráfico semanal. A gente poderia ter o papel então apresentando esse movimento de correção também no médio prazo. Para quem está vendido, stop acima da máxima de hoje já seria uma possibilidade, nos 41,29. Não vejo possibilidade de venda amanhã se tiver perda de mínima, porque stop ficaria muito longo, já está próximo da média, próximo do suporte, perdão, então não faria muito sentido essa venda aqui nessa perda de mínima. Então não arriscaria aqui ainda essa compra por estar dentro desse movimento um pouco mais travado aqui dos últimos dias. Então pode aí realmente acabar acionando o stop na operação. Então seria mais interessante aí realmente aguardar por uma definição mais clara, seja perdendo a região dos 40 ou já superando a região dos 42,60. Aí no meio, para quem está de fora, realmente o ideal seria não fazer nada, só assistir mesmo o movimento. ELET 3, no dia de hoje aqui apresentando alta de 1,59%, mas segue dentro desse movimento de baixa, a favor da tendência de baixa de curto e médio prazo, máximas e mínimas descendentes. Se amanhã tiver esse sinalzinho de superação de máxima aqui, não vejo ainda a possibilidade de compra. Por quê? Porque meu stop vai estar grande, até abaixo da mínima aqui eu tenho basicamente aí um stop de 4,8%, e até a minha resistência aqui, a média móvel, eu tenho um espaço aí de 3,75%. Então eu não tenho uma relação risco-retorno favorável para abrir essa compra aqui. Dessa forma, não recomendaria compra aqui caso fosse apresentado esse sinalzinho de fundo. Inclusive, estaria mais voltado para uma venda se tiver de fato esse repique na média e ele for fraco e na sequência apresentar um sinal de topo, eu focaria realmente aí na ponta vendedora. Lembrando que o semanal está dentro de um movimento de baixa, a favor da tendência de baixa, e a gente ainda pode ter aí o papel testando níveis de preço lá embaixo também. Então, realmente tomaria um certo cuidado aí com compra de curto prazo. O ideal seria realmente sinal de alta acima da média, o que reverteria essa tendência aqui no gráfico diário e retomaria um viés mais positivo. Ao contrário, foco mais em venda. Se já tem alguém vendido, stop também acima aí da máxima de hoje, nos 36,23. Falando de BBDC4, os bancos apresentaram boa alta hoje e BBDC4 também, né? 4% de alta aí. Veio para fechar o gap, fechou acima da média, fechou acima desses fundos anteriores. Bem relevante aqui o fechamento de hoje em BBDC4. Fica aí uma expectativa de poder vir testar este topinho aqui. Depois desse gap todo, essa região ficou aí marcada como um topo, nos R$ 14,16. Então seria o próximo nível de resistência que a gente teria pela frente aqui no papel. Depois, um pouquinho mais otimista, seria a região dos R$ 14,58. A gente tem um fundo, tem um outro topo e a média móvel lá do gráfico semanal também. Então seria possível aí, se der continuidade, a gente vê o papel buscando ainda esse nível de preço. Não vejo venda aqui amanhã se tiver essa perda de mínima, porque teu stop vai ficar gigantesco, hein, pessoal? Então tomem cuidado. Para vender aí seria interessante se fechasse abaixo aqui, deixando um candlezinho no formato aí de um martelo invertido, estrela cadente, né? E uma perda de mínima na sequência. Seria até bom se deixasse um stop um pouquinho mais curto aí para tentar arriscar essa venda aqui. Mas com o que está sendo apresentado no semanal, tem que ficar de olho, né? É um papel que está com muita volatilidade aqui.
não está querendo perder os R$ 13, né? Está tentando ainda se manter ali nos 14. Então tomar bastante cuidado aí para qualquer tipo de venda realmente aqui no ativo, tá? Ele já vinha bem lateralizado, e aí quando abre num gap de fuga aqui, fugindo desses suportes, né, em 3 dias ele volta com bastante força aí para dentro dessa região. Então tomar bastante cuidado mesmo, tá? E sendo bem mais otimista, para quem gosta até de lateralização, poderia vir buscar o topo aí nos R$ 15,30. Falando de CVCB3, na sessão de hoje aqui tivemos queda de 0,29%, perdeu a mínima do candle anterior, então segue no movimento de baixa. Depois de um forte candle de baixa, um candle de indefinição, depois desse longo movimento de baixa, inclusive, né? Aí vamos ver se amanhã vai gerar esse sinalzinho de fundo, tentando se aproximar da média, voltando para testar a resistência dos fundos anteriores, né? Não me arriscaria aqui nessa compra, pessoal. Tá? Por quê? Porque o semanal está dentro do terceiro candle do movimento de baixa, depois de uma correçãozinha aqui bem interessante até a média. Então é possível que ele tenha espaço ainda para cair um pouco mais. Então realmente eu ficaria mais voltado para uma venda nos próximos dias. Tá? Se começar esse repiquezinho, foquem mais na ponta vendedora, operem a favor da tendência, tá legal? Se alguém quiser arriscar, stop abaixo da mínima de hoje nos R$ 3,40. Eu não me arriscaria. Marfrig, na sessão de hoje, apresentando alta e boa alta de 3,95%. Segue dentro de um movimento um pouquinho mais lateral, mas com esse candle reforçou a expectativa de poder buscar os R$ 7 aí, que seria basicamente a média móvel aqui no gráfico diário, né, nos próximos dias. Então, se tem alguém comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 6,47, tentando buscar aí a média. Tá? Tem uma regiãozinha de topo por aqui também. É possível que, ao testar esse nível de preço, a gente possa ter um sinal negativo pela frente. Tá bom? Lembrando que o semanal está dentro de um movimento de baixa a favor da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, apesar aí da boa alta de hoje, tomem cuidado. Médio e longo prazo não está positivo, nem o curto aqui, né? Está dentro de um movimento mais lateral também. Então, bastante cuidado aí, bem parecido com o Ibov, né? Alguns ativos bem parecidos aí com o Ibov no gráfico diário. Tá, Kaique, então para quem está comprado, o stop no 6,48, 6,47. Se tiver alguém vendido, essa superação de máxima foi outro sinalzinho de saída. Já tivemos um ontem, esse de hoje foi outro sinalzinho de saída. E por fim, Tesla, que na sessão de hoje apresentou alta de 2,35%. Tecnicamente, depois desse movimento de alta, tivemos apenas 2 candles de correção e já gerou um baita candle de alta aqui na sequência. Fica difícil de entrar aqui com essa correção de apenas 2 candles depois desse movimento todo, né? A gente pegar aí, foi uma alta de quase 70% em 27 dias e aí vem me corrigir 13 com 2 candles. É muito difícil de pegar essa entrada aqui, né? Se por acaso alguém pegou, stop no zero pelo menos aí, tá? Onde a gente vai ter resistência? Nesse gap que ainda não foi fechado, lá ali na faixa dos 36,19. Depois tem um outro gap lá em cima, próximo dos 43,80. Então a gente tem alguns níveis aí que podem ser buscados, tá? Pela frente. Só ficou difícil de fazer a entrada mesmo. Eu não entraria nessa confirmação do pivô aqui, que seria a superação dos 35,20. Por quê? Porque meu stop é gigantesco, 14%. Então a relação risco-retorno aqui não está favorável. Se ele fizer uma correção em ABC, beleza, eu compro o sinal de fundo novamente aqui próximo da média. Aí ok, tá? Porque aí eu posso ter uma relação risco-retorno mais favorável, faria mais sentido para mim. Agora, se ele continuar aqui, tá ótimo para quem já está posicionado, para quem já está comprado no papel. Beleza? Inclusive daria para trabalhar com um stop no true range, R$2. A gente está falando aí de um stop aqui na faixa dos 32,78 para quem já está comprado. 32,78, beleza? Voltou muito aqui para baixo, aí vai aumentar a chance realmente de ficar mais travado, que foi o que eu mencionei, e aí pula fora para quem já está comprado aí há um bom tempo, beleza? As médias se cruzaram, então retomou um viés mais positivo no curto prazo, o médio prazo indo buscar lá a média do mensal, invadindo bem essa região de resistência do fundo anterior, então realmente bem relevante aí que a Tesla está apresentando aí no curto, médio prazo e até mesmo no longo prazo, né? Ó, se aproximando aí de uma região importante de resistência. Bom, por isso que seria interessante se a gente tivesse uma correção maior aqui no gráfico diário também para arriscar essa comprinha. Beleza, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu joinha nesse vídeo, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal.
Também nos comentários aí aproveita para pedir o seu ativo. E amanhã a gente retorna às 8h45 da manhã com o Radar do Mercado e mais tarde no fechamento com todos vocês mais uma vez às 18 horas. Beleza? Um grande abraço e até amanhã, pessoal.